Avançando, meu aluno, vamos começar a trabalhar a classificação dos órgãos públicos. Desde já, chama atenção aí para a telinha, onde eu trago para você o órgão independente, o órgão autônomo, o órgão superior e o órgão subalterno, tudo bem? Essa vai ser a única classificação que nós vamos trabalhar, porque eu entendo que é a mais relevante das classificações para concurso público. A doutrina, vez ou outra, traz uma outra classificação, órgão singular e órgão colegiado, decisão de uma única pessoa, singular, colegiado, mais de uma pessoa, tudo bem? Você teria também a expressão órgão simples e órgão composto. O órgão simples é um órgão que não tem desmembramento, o órgão composto ser o órgão com desmembramento, tudo bem? Mas quanto à composição, quanto a estrutura hierárquica, quanto à estrutura estatal, quanto à posição estatal, é essa que realmente a gente encontra em prova. Então nós temos aí o órgão público independente, nós temos os órgãos autônomos, superior e subalterno. Desde já, chama atenção para os órgãos independentes. São aqueles órgãos com estatura constitucional. São os órgãos que, quando olham para cima, não vê ninguém. São os órgãos que estão no ápice de uma estrutura estatal. Desde já, chama atenção para os órgãos de cúpula, né? Você tem a Presidência da República, o Congresso Nacional e você tem também os órgãos do Poder Judiciário, onde todos eles têm estrutura constitucional. De outra forma, você poderia visualizar os órgãos independentes como aqueles que exercem parcela da soberania do Estado. Tudo bem? Então, vez ou outra, você tem uma ordem dada com supremacia na ordem interna. Por exemplo, quando o presidente da República está declarando guerra, todos os entes entram de forma concomitante em guerra. Tudo bem? Ou seja, essa ordem é acatada pelo município, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pela União. Então perceba que esses órgãos independentes são aqueles que têm a possibilidade de manifestar a parcela da soberania do Estado. Tudo bem? Bem, Eli Lopes Meireles dizia que os órgãos independentes são aqueles que têm estatura constitucional. Tudo bem? Tranquilo? Chama atenção que nós estudamos os órgãos independentes com a possibilidade de eles poderem ir a juízo com capacidade processual, excepcionalizando a regra, porque regra, quem vai a juízo é a pessoa. Então, o órgão independente, com a finalidade de defender suas prerrogativas institucionais, poderiam ingressar com algum tipo de ação. Tudo bem? Tranquilo? Bem, avançando. O outro órgão, evidente, logo abaixo dos órgãos independentes, onde você vai ter os ministérios, as secretarias estaduais, logo abaixo da governadoria. Você tem também logo abaixo da prefeitura as secretarias municipais. Evidente que dentro de uma visualização do poder executivo, é ali que principalmente, preponderantemente, nós temos a função administrativa e é ele que tem que ser utilizado como exemplo. Tudo bem? Então, você tem abaixo da presidência o ministério. Esse ministério seria o chamado órgão autônomo. Ele tem uma autonomia que deve ser considerada, ele tem uma autonomia orçamentária, tem uma autonomia financeira para trabalhar a sua pasta com tranquilidade. Tudo bem? Evidente que surgem as ordens gerais, né? Aquela do presidente, onde ele determina que seja feito um corte, né, no gasto. É comum o presidente, logo após um período de campanha, imaginemos, vamos para um país, para um planeta diferente do nosso. Imagine que o presidente que estivesse saindo conseguisse eleger o candidato indicado por ele. Ele percebendo que ele está bem nas pesquisas, ele começa a gastar de forma descontrolada para dar uma sensação para o povo. Bem, isso não acontece aqui. Isso é um exemplo num país em Marte. Então ele começa a gastar de forma descontrolada para dar uma sensação para o povo de um governo extremamente próspero. Bem, a presidenta eleita, ou o presidente eleito, né, é um exemplo, ele vai pegar, é evidente, um governo já meio que dilacerado por conta do joguete político para que
a candidata se elegesse. Essa candidata, quando assume, ela é obrigada a tomar medidas radicais para tentar consertar a atrocidade feita no governo anterior. E é evidente que essa determinação ela vai se irradiar pelos órgãos autônomos, que, em que pese possuir autonomia, eles têm que respeitar a hierarquia firmada dentro da estrutura estatal. Então, tem autonomia administrativa? Tem autonomia financeira? Tem, mas é relativizada, ela é diminuída em virtude da hierarquia. Tudo bem? Então, é dessa forma que você tem que visualizar os órgãos autônomos. Tranquilo? Logo abaixo dos ministérios, olhando para a Polícia Federal, você teria o DPF, você teria o DPRF, Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal. No Estado, você teria as chefias de Polícia Civil, logo abaixo da Secretaria de Segurança Pública. Esses órgãos são chamados de órgãos superiores. Esses órgãos, meu aluno, eles não possuem essa autonomia financeira, eles dependem de repasse do Ministério e da Secretaria. São os órgãos que mais sofrem no corte, tudo bem? Porque eles ficam sujeitos à determinação da pasta que eles pertencem. Se pertence à pasta da Segurança Pública, do Ministério da Justiça, o ministro diz, olha, infelizmente, para a Polícia Federal, eu vou destinar, sei lá, 50 bilhões, para a rodoviária 10 bilhões, e vocês vão ter que dar teu jeito com esse repasse feito ao longo do ano. E é assim que funciona, por mais duro que lhe pareça. Então, a única autonomia que existe nesses órgãos é a administrativa, evidente que relativizada em virtude da hierarquia, tudo bem? Na estrutura estatal. Então, a autonomia dos órgãos públicos superiores é a autonomia administrativa. E abaixo de todos, onde você tem o almoxarifado, o setor de RH, você teria os chamados órgãos subalternos, que não têm autonomia alguma. Tudo bem? Então, essas são as classificações: independente, autônomo, superior e subalterno, independente, estatura constitucional, superior, autonomia financeira, orçamentária e administrativa, relativizada por conta da hierarquia, seriam os ministérios. Abaixo dos ministérios você teria as secretarias, tudo bem? Perdão, abaixo dos ministérios você teria os departamentos, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Chefia de Polícia Civil, tranquilo? Onde só existe a autonomia administrativa dependendo de repasses feitos pelo Ministério daquela pasta. E dentro desses órgãos você teria um desmembramento, onde, para que você possa trabalhar especializada, funções especializadas, você teria os órgãos subalternos. Tudo bem? Bem, avançando, hein? Então, estamos trabalhando a classificação dos órgãos e não posso deixar de falar do Ministério Público e da Defensoria Pública. O que é o Ministério Público? Bem, o texto constitucional menciona o Ministério Público, dá a ele autonomia total, né, financeira, orçamentária, administrativa, está dentro do Poder Executivo, mas com uma independência total. É um órgão de estatura constitucional, então nós temos que respeitá-lo, temos que tratá-lo como órgão independente. Tudo bem? Há quem chame o Ministério Público como quarto poder, estaria ao lado do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, como se fosse um outro poder. Tudo bem? Eu acho forçoso demais, mas já existe essa visualização. Há quem diga também que hoje nós vivemos sob uma administração pública policêntrica, onde você tem diversos órgãos independentes e, por conta disso, diversos centros de poder trabalhando com uma independência total. Bem, não consigo visualizar dessa forma, mas existe, sim, esse posicionamento. Você teria Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, agências reguladoras com estabilidade dos dirigentes e mandato fixo. Isso seria a chamada administração pública policêntrica. Você poderia, se quiser, forçar mais, colocar CPI, poderia colocar Defensoria Pública, porque são órgãos que estão dentro de estruturas, mas com uma independência total. Não gosto muito desse posicionamento, mas é uma informação relevante para o seu concurso. Tudo bem?
Tranquilo? A depender do tipo de prova que você vai enfrentar com as informações fornecidas. Bem, então o Ministério Público é sim um órgão independente, tem estatura constitucional. A Defensoria Pública, né, que nós vamos trabalhar a partir de agora, ela merece que nós gastemos um pouco mais de energia, porque a Defensoria Pública ela ganhou essa autonomia financeira a partir da emenda constitucional 45, tudo bem? Essa emenda de 2004 e mexeu com a estrutura da Defensoria. Então perceba que quando vai surgir o projeto de lei orçamentária, evidente que ele é concentrado nas mãos do chefe do Executivo, ele vai recebendo informações do Judiciário, vai recebendo informações do Legislativo, da Defensoria, do Ministério Público. É dessa forma que eles se organizam. Uma vez aprovado o orçamento, aquele repasse naqueles termos deve ser feito. E a Defensoria está dentro desse bloco, tudo bem? A partir da emenda constitucional 45. Então a Defensoria, a partir da emenda 45 de 2004, passa a ser um órgão independente numa interpretação literal da Constituição. Tudo bem? Agora, chama a atenção que o STJ, ele andou se posicionando num sentido meio nebuloso, mas você tem que ter essa informação também para a sua prova. Ele diz assim, olha, ele diz que quando a Defensoria recebe dinheiro do próprio Estado, existe uma confusão patrimonial, porque o defensor público, ele defende o particular em face do Estado. O Estado perde, quem perde paga ônus da sucumbência. Essa é a regra. Essa é a regra quando você advoga para alguém, tudo bem? Tranquilo? Então eu trago ali para você um texto, gostaria de ler com você e vamos fazer uma análise quando necessário. Então coloca assim, ó, confusão. Imagine que a Defensoria Pública esteja patrocinando, né, defendendo, patrocinando alguém em face do Estado-membro, no âmbito do Poder Judiciário. Bem, suponha agora que a Defensoria Pública ganhe a causa. O assistido, evidente, né, aquele particular, ganhou a causa. O que deveria acontecer? É evidente que a regra é quem perde pagar as custas de quem teve que ingressar com a ação. O nome dessas custas que se paga chama-se ônus da sucumbência. Então deveria haver honorários de sucumbência e a Defensoria Pública seria favorecida, porque foi ela que patrocinou, então ela tem direito aos honorários. Bem, essa é a regra. Bem, o que o STJ diz? Não, negativo. Aí haveria uma confusão patrimonial, já que não pode o Estado pagar a si próprio. Ou seja, como a Defensoria está dentro da estrutura do Estado, o Estado não deveria pagar a Defensoria. Agora, com a emenda 45, chama a atenção que a Defensoria ganhou um caixa próprio. Ela tem orçamento próprio. Então não haveria verdadeiramente essa confusão patrimonial como menciona os nossos ministros do STJ. Mas chama a atenção que o que interessa para a sua prova não é o que eu penso, é o que o Judiciário se pronuncia. Tudo bem? A doutrina é importante, a jurisprudência também é relevante. Se ele perguntar na sua prova qual é a posição do STJ com relação a honorários de sucumbência, a Defensoria não recebe honorários de sucumbência pelo fato de ocorrer a chamada confusão patrimonial. Tudo bem? Então, eu coloco ali a nossa posição. Tudo bem? Entretanto, se a Constituição fala que a Defensoria Pública tem autonomia financeira, não importa se é o Estado que está do outro lado. Tem que pagar os honorários da sucumbência, até porque vão para um fundo diferenciado. Bem, essa é a nossa posição. Tranquilo? Bem, então a gente encerra aqui. Na próxima aula, a administração indireta está chegando, hein? Um abraço e até a próxima.